Shalom, shalom, queridos e amados irmãos. Sejam bem-vindos à Palavra do Dia, onde todos os dias o Senhor tem uma palavra abençoadora do trono da graça para nos abençoar. E que neste dia o Senhor abençoe grandiosamente a sua vida. O Senhor continue a guiar os seus caminhos. O Senhor faça resplandecer sobre você o rosto dele e te dê a paz. Que esse seja o dia onde o Senhor estabeleça um tempo de grande crescimento para a sua vida. E que você desfrute do melhor dessa terra. Deus tem o melhor para o seu povo. Deus tem o melhor para você. Eu não sei se você tem essa certeza dentro de si, mas o Senhor tem preparado coisas maravilhosas para o seu povo. E você faz parte desse povo. Você faz parte destes que Ele selecionou para viver o melhor tempo das suas vidas. E que este seja o dia que o Senhor preparou para você viver grandes coisas na sua presença, no poderoso nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos meditar lá no livro de Salmos, no capítulo de número 25, o versículo de número 12 ao versículo 14, que diz assim: Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Como é tremendo sabermos que temos um Deus que se preocupa com todos os detalhes, com cada detalhe do nosso dia, cada circunstância que venhamos enfrentar, cada situação que venhamos nos esbarrar nelas durante o nosso dia. Temos um Deus poderoso, um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam, um Deus que executa obras grandiosas e poderosas. E esse texto reflete a grandeza de Deus ao nosso respeito. Esse texto reflete o quanto Deus se preocupa conosco, o quanto Ele deseja que venhamos ter um dia abençoado, um dia bem-sucedido. Esse texto ele nos faz refletir em 3 pontos poderosos. Esses 3 pontos nos levam a entender como Deus se preocupa com o nosso dia, como Deus se preocupa com o nosso bem-estar, com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Deus deseja que venhamos vencer todos os dias das nossas vidas. E eu queria trabalhar esses 3 pontos nesse dia com você. Amém? O primeiro ponto está claramente no primeiro versículo que nós lemos, versículo 12, onde fala que Ele vai nos conduzir. Veja que o texto fala sobre uma condução que teremos a partir de um ponto. E qual é o ponto? O ponto é que eu aprendo a temer a Deus. No momento em que eu começo a temê-lo, o texto diz que Deus passa a nos conduzir. É como um pai segura na mão de um filho e o conduz pelo caminho em segurança. Eu queria que você entendesse que o seu pai, Deus, ele está tomando as rédeas da sua vida. Ele, neste momento, está tomando as rédeas do seu dia e ele quer te conduzir durante todo este dia para que você tenha um dia de sucesso, um dia de êxito, um dia de vitória. Então, o primeiro ponto fala sobre nos deixar ser conduzidos por Deus a partir do temor a Ele. No momento em que eu temo, eu permito com que Ele segure na minha mão e guie os meus passos, conduza o meu dia. O segundo ponto é que o texto fala de um lugar que é tremendamente abençoador. O versículo de número 13 vai dizer que este lugar é um lugar de prosperidade. E esse lugar é o local onde Deus deseja nos conduzir. Um lugar de prosperidade. O salmista Davi já falava sobre este assunto. No Salmo 23, nós vemos a expressão do salmista Davi falando claramente a respeito desse assunto, onde ele diz que o meu Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz a águas tranquilas e refrigera a minha alma, me leva para pastos verdejantes. O que percebemos é que Davi tinha a mesma revelação, aonde ele acreditava que Deus conduzia ele durante o seu dia. Deus o guiava a lugares de prosperidade, a lugares de provisão. Então a prosperidade é um lugar. E Deus neste dia quer te conduzir até lá, meu irmão. Deus quer te levar até lá, minha irmã. Confie nele, aprenda a temê-lo e permita com que ele conduza o seu dia de uma forma sobrenatural. O terceiro ponto está também aí no capítulo que nós lemos, aonde o texto vem falar de forma bem clara que neste lugar onde há prosperidade que Deus quer nos conduzir, Deus deseja neste lugar revelar os seus segredos para os seus filhos. Existem segredos de Deus que Ele deseja revelar para você.
Mas existe um lugar específico onde Deus revela esses segredos. E quer você acredite ou não, Deus quer conduzir você até este lugar, onde os segredos dele são revelados. Deus deseja que você o conheça cada vez mais. Amém? E o temor do Senhor é o princípio para esse mover sobrenatural. Vamos ver lá no livro de Salmos, no capítulo 111, versículo 10. Olha o que diz. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. E o seu louvor permanece para sempre. Então veja que o temor está ligado ao cumprimento dos princípios, dos mandamentos divinos. No momento que eu obedeço os mandamentos, os princípios, existe algo extraordinário que começa a acontecer. A primeira coisa nós já entendemos. Deus segura nas nossas mãos e passa a nos conduzir no nosso dia. O segundo é que Deus nos leva ao lugar da prosperidade, o lugar da provisão. E o terceiro, neste lugar da provisão, neste lugar da prosperidade, Deus revela os seus segredos. Amém? Eu queria que você visse também lá no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Olha o que fala. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Novamente, o texto vai falar sobre o temor do Senhor, seu princípio, seu começo. Então, no momento em que eu começo a temê-lo, eu também dou início ao processo de condução. Deus não conduz pessoas que não o temem. Deus não conduz pessoas que não são tementes a Ele, que não estão dispostos a obedecê-lo. Deus está pronto para nos conduzir. A pergunta é, você está pronto para ser conduzido por Ele?